Vamos lá, turma. Hoje a gente vai falar sobre o decreto que saiu um pouco antes do Natal, sobre as regras da segurança pública, em como defender o cidadão, né? Porque o papel principal do Estado é defender o cidadão em primeiro lugar, né? Proteger a vida, tá? Então vamos lá. Essa lei, ela sai exatamente, esse decreto, né, que regulamenta uma lei, ele sai exatamente 10 anos depois da publicação da lei. A lei era 13.060 de 2014, em que a presidente Dilma, ela criava algumas regras. Em resumo, ela falava, ó, é para usar instrumentos de menor potencial ofensivo contra os bandidos. Mas não falava muita coisa, né? Era para falar, era para agir dentro da legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade. E proibir o uso de arma de fogo contra pessoa em fuga que estivesse desarmada e que não representasse risco imediato de morte ou lesão. E contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando represente risco de morte ou lesão. Tá? Então, em resumo, a lei era isso, beleza? O decreto, ele veio no mesmo sentido da lei, só que ele ampliou aqui, não é só legalidade, né? Não é só necessidade e razoabilidade, não. O que o decreto criou? Precaução, proporcionalidade, responsabilização e não discriminação, né? Coisas que não existiam na lei. Então o decreto está inovando, isso é totalmente ilegal. O decreto não pode inovar, tá? Então ele fala que no uso diferenciado da força, o decreto fala que tem que usar, selecionar o nível adequado de acordo com a ameaça, tá? Então vai ser o sujeito ali, o policial está na abordagem, aí ele vai ter que lembrar que é o nível adequado. Até lá ele já tomou vários tiros, né? Isso é assustador se pensar que o Estado não quer proteger o policial, não quer proteger o cidadão de bem, tá? Mas infelizmente esse é o governo aí que a gente elegeu, né? Que a maioria elegeu. Eu não. Priorização da comunicação e desescalada. O decreto prioriza comunicação, negociação, técnica desescalada. Então, se o cara tiver com a R15 atirando, é pra gente conversar, pedir, por favor, não atira não, seu bandido, eu sou gente boa, tá? É isso aí que o decreto quer. Capacitação anual obrigatória, exige uma capacitação, a lei não exigia isso. Capacitação em horário de serviço, deve ser feita em horário de serviço, é isso que eles querem. Transfere para o Ministério da Justiça e Segurança Pública ações de políticas públicas, né? Então aí o governo vai tomar medidas definidas aí pelo Ministério da Justiça. Diretrizes para órgãos de segurança, estabelece várias diretrizes. Controle e monitoramento, né? Então tem várias regrinhas para controlar o policial. Não basta meter uma câmera no peito e filmar o cara 24 horas, o policial. Agora ele vai ser controlado, cada boletim, ele vai ter que justificar por que ele utilizou a arma, por que ele não usou uma arma de borracha, um spray de pimenta, um cacetete, né? Ele vai ter que justificar cada uso de arma, tá? Qualquer arma que seja. Tá? E cria um Comitê Nacional de Monitoramento, ou seja, um comitê de perseguição policial. Então o policial agora será perseguido. Ele vai pensar 200 vezes antes de fazer uma abordagem e de, pelo menos pela legislação nova, aí, se for posta em prática, né, o policial está enrolado, porque ele vai ter que pensar diversas vezes antes de tomar qualquer atitude, tá? Aí vai ter um condicionamento de repasse. Então é o seguinte, cumpriu a regra, você tem a verba, a instituição tem a verba. Não cumpriu a regra maluca e ilegal do governo, tá aí sem dinheiro, ou seja, insegurança pública absurda, né, gente? É assustador o que esse governo está fazendo, né? O cara pode empreender fuga. Outro dia nós tivemos aí que se o cara estiver traficando droga e usando uma arma, ele só vai ser processado pelo uso de arma de fogo. Ele não vai ser
ele vai ser processado só pelo tráfico de droga, não pelo uso de arma de fogo. Então nós estamos vendo aí a legislação brasileira se tornando cada vez mais, já era ruim para o cidadão, mas está cada vez pior para o cidadão e melhor para o bandido. O bandido aí vai nadar de braçada muito mais, né? Então pensem bem nas próximas eleições, o que vocês vão fazer com o voto, porque quem define é deputado, quem define é senador. O executivo tem poder? Tem, mas se tivermos um Senado realmente compromissado com o povo, isso muda.